Olá, alunos do oitavo ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade aí, né, às nossas aulas. Lembrando a vocês que nós estamos trabalhando, né, de uma forma assim voltada para a questão das avaliações da Secretaria de Educação, bem como para o aprendizado também de vocês, tá ok? Hoje a gente vai trabalhar, né, dar início aí também a um processo chamado de colonialismo, tá? E hoje a gente vai falar o colonialismo nas relações do Brasil com o continente africano, tá? Existe uma estreita relação, né? Uma vez que nós e o continente africano fomos colonizados, principalmente, praticamente pelos mesmos exploradores, tá ok? Bom, a gente tem aí que a maioria dos países que compõem o continente africano, né, apresenta similaridades, ou seja, proximidades com o Brasil. Primeiramente, nos aspectos naturais de ambos, né, tem a presença de extensas áreas florestadas, como nós aqui, a floresta amazônica, né, e eles lá, a floresta equatorial do Congo, né, Congo é um país muito conhecido dentro do continente africano. Bom, nesses territórios estão localizados os dois maiores rios de volume de água do mundo, o rio Amazonas e o rio Congo, respectivamente. Outro ponto em comum são as enormes faixas, né, de clima tropical recobertas por vegetações esparsas, conhecidas aí como savanas na África e cerrado aqui no Brasil. Na literatura de língua inglesa, o cerrado é conhecido como Brazilian Savanna, né, ou seja, savana brasileira. Se você levar pelo lado aspecto da movimentação também de placas tectônicas, vocês vão observar que vários cientistas alegaram, né, que existia uma união antes da separação das placas continentais, né, existe uma união entre o Brasil e o continente africano, tá? Uma forma de encaixe como um quebra-cabeça, fazendo com que comprovações científicas relacionadas a animais ou a vegetais, ou até mesmo a sistemas de solo, estariam interligados entre Brasil e África. Bom, com relação aos aspectos econômicos, né, e humanos, por exemplo, podemos destacar o processo de ocupação pelos europeus, fundamentado aí na exploração, na pilhagem de recursos naturais, né, na exploração dos recursos naturais. Esse período ficou conhecido como colonialismo, né? Então, a ocupação europeia ela privilegiou a produção de matérias-primas e introduziu um caráter predatório de diversas atividades ligadas principalmente ao setor agrícola, que é o setor primário, como a extração de madeira, a monocultura de produtos tropicais. O que é monocultura? É a produção de um único alimento, né, de uma única cultura destinada principalmente à exportação, e ficou conhecida aí como plantations, né? A colonização de exploração, ela adiou, vamos dizer assim, o processo de industrialização dos países ocupados, né? E automaticamente ela acabou contribuindo para o subdesenvolvimento econômico e social, características aí que são compartilhadas entre o Brasil e todos os países aí africanos, ok? Bom, ainda durante esse processo aí de colonização, né, outro elemento que começou a aproximar a África do Brasil foi a questão do escravismo, né, da população negra. Ou seja, a migração compulsória, forçada, né, de pessoas de etnias negras africanas para o Brasil trouxe cerca de 4 milhões de trabalhadores escravos, que foram empregados principalmente nas atividades ligadas aos ciclos econômicos, né? A questão não só da cana-de-açúcar, mas também do ciclo do ouro aqui no Brasil, né? A mineração, até mesmo chegando ao café, antes mesmo do processo de abolição da escravatura, a partir de 1880, pela Lei Áurea, né? Assinada e promulgada pela Princesa Isabel. Bom, atualmente aí é importante a influência africana em nossa sociedade, na cultura em geral, como também nos elementos incorporados pela língua, a toponímia, os hábitos alimentares, as crenças religiosas, né? Apesar de serem um pouco discriminadas, né, em termos gerais, né, a crença religiosa, nós temos, né, muita influência em cidades como Salvador, Recife, né, várias outras capitais aí têm uma influência muito forte da cultura afro, né? A África também ela atravessou por um processo, né, chamado de neocolonialismo, quando o interesse dos europeus
se concentraram na produção de matérias-primas com ênfase na demanda da Revolução Industrial. Então, antes do período do colonialismo, nós tínhamos uma influência de matérias-primas, né? Produtos voltados para a agropecuária. Com o neocolonialismo, nós tivemos o quê? Os europeus interessando mais por matérias-primas que abastecessem o processo de revolução industrial, né? Obrigava os países em processo de industrialização a buscarem maiores suprimentos, principalmente de minérios e fontes de energia, né? Ferro, níquel, carvão, nesses países que estavam sendo colonizados. Bom, esses interesses, né, tornaram os países africanos uma espécie de balcão de negócios das potências europeias, o que acabou sendo formalizado aí pela Conferência de Berlim, tá? Conferência de Berlim que fez o processo de partilha, né, vamos dizer assim, da África, onde cada país, né, dentro do continente africano foi dividido de acordo com os interesses de cada potência europeia, tá? Entre os anos aí de 1884 e 1885, definindo aí os limites de posses europeias dentro do continente africano, ok? Bom, enquanto a África iniciava um processo de neocolonialismo, o Brasil ele já estava experimentando a independência política. A economia brasileira ela manteve a base primária, né, setor agrícola, como a africana também na mão de obra, né, tendo a produção cafeeira aí como produto tropical principal de exportação, tá? Foi originário na África, né? A principal atividade econômica e de atração de imigrantes para o Brasil até o período correspondente às duas grandes guerras que iniciou no século XX, foi a produção cafeeira. Bom, nos dias atuais, atividades primárias como agropecuária, extrativismo vegetal e mineral, elas continuam representando um salto, né, da economia dos países desenvolvidos africanos. Mesmo o Brasil sendo um país atualmente industrializado, né, as produções de soja, de minério de ferro, correspondem aos principais produtos da pauta, né, de exportação brasileira. Então, por mais que nós tenhamos aí industrializado, nós ainda temos o quê? Aspectos que, vamos dizer assim, transformam ainda, né, tem um grande potencial a agricultura, tá ok? Pessoal, espero ter passado aí as relações, né, que existentes entre o Brasil e a África, né, e as noções básicas para vocês entenderem a forma de colonização ou mesmo o processo que desencadeou de forma similar, né, semelhantes. Obrigado a todos pela atenção e pela participação, tá? Continue aí lavando as mãos, usando álcool gel, evitando aperto de mãos, tá? Evitando aglomerações, mantenha o distanciamento e use máscara, né? É muito importante, fundamental, tá? Bom, outro detalhezinho para vocês, essa aula, bem como as demais, elas estão disponíveis no meu canal Gel Cerrado no YouTube. Sempre que vocês necessitarem das aulas, basta ir no meu canal e consultá-las novamente, tá ok? Forte abraço e até a próxima.